fazia aula meia hora, essa aula era marcada geralmente para 8h30. Mas, às vezes, a gente chega em casa, como falou o seu Luiz, 7h30, até arrumar as coisas e tudo mais. A gente tentou atrasar um pouquinho mais para as 9 horas. Bem, o nosso tema de hoje é o capítulo 13 e o capítulo 14 do nosso estudo do livro do profeta Yeshayahu, do profeta Isaías. A gente já comentou anteriormente todos os capítulos, a gente já viu uma certa profundidade dos textos do profeta. A gente tentou relacionar os capítulos, provavelmente com as situações ao redor da vida do profeta, e assim entender de fato do que o profeta estava falando, de que ele estava se referindo nas suas profecias. Recapitulando um pouco, no capítulo 7 de Isaías, nós temos o que Deus ordena ao profeta, aí o encontro do rei de Israel nessa ocasião, um rei chamado Ahaz. Ahaz. Era um rei que não foi muito bom como rei de Israel, como rei de Judá. Então Deus manda o profeta praticamente chamar a atenção do rei. E esse rei, como a gente vê pelo próprio nome dele, ele tirou um sufixo ou até um prefixo, que geralmente era com esses nomes, são nomes teofóricos, são nomes que levam o nome de Deus junto do nome. Por exemplo, Yeshayahu, que é o nome do profeta. O sufixo Yud, Re, Vav, tem a ver do tetagrama, do nome de Deus. Então, Ahaz seria Ahaziyahu, ou então Yehoahaz, botando como prefixo. Mas ele tirou, ficou somente Ahaz. Ele esteve até em Damasco, esse rei, chegando lá, ele ficou maravilhado com o templo de outras divindades que ele viu lá. Inclusive, ele trouxe Jerusalém para que fossem colocados no templo de Jerusalém. Então, é a esse rei que o profeta manda, que Deus manda o profeta falar. O profeta vai. Ele já tem um nome, não é um nome próprio. Não é um nome próprio. Então, esse nome, algumas traduções, algumas bíblias, já aparece o nome como traduzido. Um resto, aqui na Bíblia hebraica, que a gente estuda, há colocado Shear Yashuv. Junto com Shear Yashuv, teu filho, na borda do canal do reservatório. Lá ele se encontrar com o rei. Bom, ele que se encontra com o rei está em um certo desespero, esse rei de Judá, até porque na época dele, esse é o contexto histórico, tinha todo o avanço do Império Assírio, que era um império muito cruel, ganhava suas guerras em todo lugar, e havia todo lugar para morar aqui. Oi. A transmissão já travou 2 vezes. A gente perdeu, pelo menos foi para mim, pelo menos, pode ter sido. Eu perdi um pouquinho o que o senhor falou anteriormente. Eu vou repetir. Eu não sei se acho que o Ulisses pode ajudar. Ajuda se as pessoas ligarem os seus microfones. Como o Ulisses não falou? Pessoal, oi, Rabino, sim? O microfone. O pessoal que está com o microfone ativado, só desativar na própria tela. Sim, eu estou desativando aqui os microfones, tá, Rabino? E melhora a transmissão, né? Se possível, vamos fechar as câmeras também, pessoal, tá? Para melhorar. E quando chegar nas perguntas, a gente entra de novo. Bom, então, voltando. Aqui no capítulo 7, Deus chama o profeta Isaías, Yeshayahu, para chamar a atenção do rei Ahaz. Ele leva o seu filho. Nessa ocasião, o rei Ahaz estava sendo
acossado por outros 2 reis, rei dos arameus, Retzim, e o rei de Israel, das 10 tribos que moravam no norte de Israel, que era o Pecarriá. Eles tinham a ideia de conquistar o reino de Judá, tirar o rei Ahaz, colocar um outro rei amigo deles, e assim fazer um pacto, uma aliança contra o Império Assírio. Também era uma ideia que não era de todo errada. Mas o profeta vai lá e diz que isso não iria acontecer. E diz para o rei, pede para ti um sinal. O rei, na sua prepotência, diz que não ia pedir sinal algum. É quando o profeta aponta para a jovem que estava grávida. Já viu o comentário que seria a própria mulher do profeta, e diz que ela vai dar à luz um filho. E o nome que esse filho vai receber é o nome de Immanuel, Deus está conosco. Aí ele diz, antes que esse filho possa comer coalhada com mel, os 2 reis que te perseguem, eles estarão, então, extirpados, não estarão mais junto contra o povo de Israel. Então, dentro dessa situação, a gente está vendo, o Império Assírio estava vindo. Aí, no início do capítulo 8, já temos um outro filho do profeta Isaías. Ele se aproxima da profetisa, que é a mulher dele, e tem um filho que ele chama de Maher Shalal Hashbaz. É um rápido pilhagem e saque. E isso representava, então, a pilhagem que foi feita no reino do norte de Israel. E as 10 tribos foram desterradas. Daí tivemos o desaparecimento das 10 tribos de Israel. Então, as 10 tribos perdidas. E o profeta diz, no capítulo 8, versículo 18, que ele e seus filhos são sinais e prodígios para Israel. Então, o profeta representa os filhos dele, Shear Yashuv, com Immanuel e com Maher Shalal Hashbaz, as profecias para Israel. Então, Maher Shalal Hashbaz, a pilhagem do Reino do Norte, e Immanuel não conseguiram conquistar o reino de Judá, pois Deus está conosco. E um resto voltará, que se a gente ler no capítulo 10, é justamente um resto dessas 10 tribos, elas voltam para a terra de Israel, para ficar sob o comando da tribo de Judá. Isso acontece no capítulo 7 e 8. No capítulo 9, a gente tem a visão do rei que vem depois do rei Ahaz, que ainda era um jovem. Então, isso que o profeta chama assim, que um menino não nasceu, e a ele foi dado a dinastia de Davi e a autoridade de governar o povo de Israel. E o nome dele, bom, aqui vem algumas traduções equivocadas. O nome dele seria Maravilhoso, um Conselheiro, seria o Deus Todo-Poderoso, um Pai Eterno, e seria o Príncipe da Paz. Na verdade, esses epítetos, esses adjetivos que foram colocados, se referem a Deus. Só o último, que é o Príncipe da Paz, se refere a esse rei. Que, no caso, era o rei Ezequias, filho do rei Ahaz. Ele que veio substituir o rei Ahaz. Bom, a gente vai ver que maravilhoso está lá nos Salmos 77. Lá diz que Deus faz maravilhas. Conselheiro, que Deus dá conselhos. A gente vê isso no capítulo 13, também no capítulo 19, que Deus dá conselhos, que ninguém pode ir contra o conselho de Deus. Deus Todo-Poderoso, também no capítulo 10, o objetivo é relacionado a Deus. E, logicamente, que Deus é Pai, que Deus é eterno. Então, são adjetivos, são qualidades de Deus. Então, essas qualidades de Deus
que colocou, então, o Ezequias como príncipe da paz. E esse príncipe da paz iria consolidar o governo para que, sob seu trono, o trono de Davi, não cesse jamais de haver paz, que seja estabelecida e mantida através da justiça e da retidão, desde agora e para todo sempre, do zelo do Eterno, dos exércitos, a de tornar isto realidade. Então, daqui a gente vê a projeção grandiosa que o profeta Ezequias faz para o reinado de Ezequias, e que de fato foi. Enquanto todos os povos praticamente foram destruídos pelo rei da Assíria, a gente vê que Judá permaneceu. Só Jerusalém, como a gente já leu algumas passagens do profeta, ficou como se fosse tudo inundado, tinha tudo tomado pela Assíria, mas Jerusalém ficou como aquele que estava respirando fora da inundação. E de lá veio, então, a salvação para o restante do povo. Então, isso é falado no capítulo 10. Capítulo 11, a gente tem sobre o rei Ezequias as qualidades, também aqui colocadas de uma maneira hiperbólica, representando o verdadeiro rei de Judá. É o que ele diz, ó. Um rebento sairá do tronco de Ishai, de Jessé, e um ramo de suas raízes brotará. E sobre ele, que é o Ezequias, ele diz, ó, pousará o Espírito do Eterno, Espírito de sabedoria, de compreensão, capacidade de aconselhamento, de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Eterno. Será seu deleite o temor do Eterno. Ele não julgará pelo que lhe mostrarem seus olhos ou escutarem seus ouvidos, mas sim com justiça e equidade há de julgar os necessitados e os fracos de toda a terra. Aí vem com a majestade de suas palavras, o alento de sua boca, destruirá os ímpios. Praticamente que aqui tem que entender que pela justiça que ele vai exercer, ele vai acabar com os ímpios. Existe aqui uma passagem talmúdica, logicamente, exacerbando o que foi colocado aqui, e teria capacidade só de falar, atingir os ímpios. E, logicamente, é uma metáfora. Ele fala que aquilo representa a destruição desses ímpios. Esse é o capítulo 11. E temos o capítulo 12, que Deus está falando justamente sobre a manutenção desse reino de Judá. E assim a gente chega no capítulo 13. Capítulo 13. Bom, aqui no capítulo 13, a gente vai ter... Vou ler a primeira parte. Isso aqui, ó. Profecia sobre o futuro da Babilônia, que ocorreu a Isaías ben Amoz naquela ocasião. Aí ele diz, agita uma bandeira no alto da montanha, ergue para a tua voz, agita tuas mãos, e que venham os nobres. Bom, então, dessa parte aqui, a gente vai ver que está falando sobre a Babilônia. E aqui, fala da Babilônia de uma maneira grandiosa, e sobre sua queda. Sobre sua queda. E que o rei da Babilônia, ele que representa aqui um grande poder. Mas aqui tem uma pergunta muito profunda. A pergunta é a seguinte. Vendo a história, quando a gente lê o livro do profeta Ishaiah, quem era o império que a gente acabou de falar aqui, que era o império grandioso? O império da Assíria. Império da Assíria. Então, por que vem falar em Babilônia aqui? A capital da Assíria era Nínive. E por que fala da Babilônia? A Babilônia, como a gente sabe, veio depois do Império Assírio. Quando teve a queda do Império Assírio, então se ergueu a Babilônia. Aí veio o Império Neo-Babilônico, através de Nabucodonosor, depois Nabucodonosor, e aqueles reis que vieram depois de Nabucodonosor. E aí se deu, então, o exílio
o exílio na Babilônia. Mas isso não acontece na época do profeta Yeshayahu. Não acontece na época do profeta Yeshayahu. Então, a pergunta é: existe um certo anacronismo aqui? Aqui é colocado. Existe um estudo chamado de crítica bíblica. São estudos mundanos e eles dividem vários livros da Torá em fragmentos e que um posterior editor teria editado. Essa passagem aqui, esse livro aqui, eu boto aqui. Então, segundo eles, esse texto do capítulo 13 e do capítulo 14 não seriam dessa época do profeta Yeshayahu. Ele estaria falando da Babilônia, que aconteceu 200 anos depois da existência do profeta. Como a gente já comentou aqui, que acontece no próprio livro do profeta Yeshayahu, que a gente vai ler a partir do capítulo 40. A partir do capítulo 40 até o final do livro 66, aí sim estamos, de fato, numa outra época. Aqui diz o livro, no capítulo 40. Consolai meu povo, proclamai meu eterno. Ou seja, aqui está falando aquele que estava exilado na Babilônia, na época de Nabucodonosor e dos reis que vieram depois de Nabucodonosor, e que de lá nós seríamos redimidos. A gente, de fato, foi. Aí, no capítulo 44 e 45, é dado, inclusive, o nome do rei que estava nos libertando. O rei Cores, então Ciro, rei da Pérsia. Estamos aqui, de fato, numa outra época. Numa outra época. Mas a pergunta é, no capítulo 13 e 14, é a mesma situação? É a mesma situação? Então, isso daqui, de fato, gera muita perplexidade para a gente tentar entender o que está sendo dito aqui no capítulo 13 e 14 do profeta Yeshayahu. A explicação verdadeira para isso é a seguinte: aqui o profeta Yeshayahu está falando da Babilônia, mas a gente não pode esquecer que os reis assírios, reis da Assíria, também tomaram a Babilônia e se intitularam de rei da Babilônia. Na lista dos reis da Babilônia, constam os reis assírios como reis, digamos assim, legítimos da Babilônia. Então, a partir de Tiglat-Pileser, Shalmaneser, Sargão, o próprio Senaqueribe, outro descendente dele, todos eles se tornaram reis da Babilônia. Então, quando aqui falando contra a Babilônia, estamos falando, de fato, contra o rei da Síria. Contra o rei da Síria. Não vejamos isso, ó. Aí fala, vou ler mais um pouco. Ordenei a meus eleitos, convoquei também meus guerreiros para despejar minha ira, para se exaltarem em minha grandeza. Um tumulto acontece nas montanhas com o ruído de uma grande multidão, como o rugir de impérios, de nações que se congregam para a batalha. Para a batalha, o Eterno Senhor dos Exércitos nomeia comandantes para a legião da guerra. Eles vêm de países distantes, do extremo dos céus. Aí vem o Eterno e os armamentos da ira para devastar toda a terra da Síria, no caso. Uivai de temor, pois está próximo o dia do Eterno, está próximo a destruição feita pelo Todo-Poderoso. Por isto, enfraquecidas ficarão todas as mãos, desfalecidos os corações, ficarão aterrorizados, angústia e dores deles se apoderarão. Sentir-se-ão
como mulheres em trabalho de parto. Cada um olhará horrorizado para o outro, seus rostos estarão fogueados, ou seja, enrubescidos. Eis que está para chegar o dia do eterno, dia de crueldade, dia de fúria flamejante, para deixar desolada a terra, e destruirá todos os ímpios. Aí fala, todas as estrelas, as constelações do céu não brilharão, o sol estará escurecido desde o seu nascer, e não mais irradiará sua luz. E castigarei o mundo pela sua maldade, e o ímpio por sua iniquidade. Bom, aí ele diz, quem são esses povos que vão destruir a Babilônia? Aí ele traz aqui quem? Os Médios. Os Médios, o Império dos Médios. Então, um dos impérios que se levantou contra o Império Assírio foi o Império dos Médios.